A seguir, mais um campeão Quando uma pessoa que tivesse fácil ali, que tivesse próximo, ele queria ir mais além. Ele acreditava que ele, como homem, poderia agir como Deus. Então era isso que Paulo acreditava aqui. Que ele poderia ter a força de Deus para decapitar, para matar, para fazer, para destruir tudo aquilo que fosse contra os princípios deles, tudo aquilo que fosse contra a fé dele. E indo no caminho, aconteceu o quê? Ao chegar perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui começa o nosso Deus trabalhar, né? Aqui, irmãos, podemos perceber a forma pela qual Deus age, a forma pela qual Deus escolhe, a forma pela qual Deus perdoa, a forma pela qual Deus ensina. Porque nessa passagem aqui, Deus está iniciando um trabalho sobre aquele homem que não hesitou em matar, em perseguir, em pendurar. Ele não tinha essa preocupação. Porém, lá de cima, existia um que ele ainda, até então, não conhecia, o qual é conhecido por ser o Deus único, onipotente, onisciente e onipresente. O que eu quero dizer com isso? Que Ele está a todo canto. Está comigo aqui agora na rádio. Está aí com você do outro lado. Está te protegendo de alguma cilada do inimigo. Porque nem tudo, irmãos, é o diabo. Nem tudo nós podemos simplesmente dizer que é o diabo. Porque muitas vezes o nosso Deus coloca alguém em nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Porque aqui, eu entendo nesse texto, e posso passar para vocês, quando nós podemos ir da seguinte forma, que a tribulação, olha bem, irmãos, porque vai chegar o momento da tribulação de Paulo aqui. Vai chegar o momento da tribulação de Paulo. Então nós podemos entender da seguinte forma, que a tribulação para o homem de hoje produz a paciência. A paciência produz o caráter de Deus no homem, porque provavelmente seja a única forma que podemos ter quando pensamos em nossa salvação. Para que aconteça uma salvação minha ou sua, você também tem que se preocupar com a salvação do outro. E se preocupar bastante. Porque muitos de nós não se preocupamos com nada, com ninguém. Olhamos simplesmente para nós mesmos. Olhamos simplesmente para nossas vidas, pois chegamos muitas vezes a dizer que se a minha vida estiver boa, a do meu irmão que ele se dane, né? Mas quando nós pensamos e falamos e pronunciamos isso, automaticamente existe um Deus que está nos ouvindo. Porque lá em Provérbios 18, 21, fala
sobre o poder da língua. Então, tudo que Paulo fazia contra o povo de Deus, todos aqueles que Paulo perseguia, Paulo também iria receber, tanto que lá na frente, após a escolha dele, que nós vamos falar mais adiante, ele não foi simplesmente perdoado. Porque se Deus perdoasse a ele, então seria certo fazer o mal e deixar para lá. Deus também pune, como nós vamos ver no próprio texto. Então eu disse que um resplendor de luz do céu, que automaticamente o nosso Deus tem poder para isso. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por quê? A quem tu persegues? Porque Deus está nos miseráveis. Deus está nos desafortunados. Deus está naqueles que não têm o que pôr na sua mesa de manhã. Deus está no rico, está no pobre. Porque quando falamos em Deus de uma forma suprema, não há acepção mesmo de pessoa. Porque para Ele julga a mim, pregador, julga a você, julga qualquer outro, não importando o seu cargo, a sua função, não importando o que você seja. Você não consegue escapar da mão dele. Então, se pretendemos ser salvos, precisamos, mesmo com todos os nossos erros, agir e trabalhar como Saulo trabalhou aqui. Como Saulo, após a transformação dele, que é brilhante, que só um Deus vivo mesmo para fazer isso, mostrou o caminho que ele não conhecia, como também era um caminho do qual eu também não conhecia até um ano atrás. Como eu disse no início, eu desconhecia totalmente a existência de um Deus e acreditava na força dos meus braços. Então, e ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E o Senhor disse: Aqui nós percebemos como Deus é misericordioso, né, irmãos? Nós podemos ver a misericórdia de Deus com a gente. Porque cada um de nós aqui temos um pouquinho de Saulo. Alterado seu nome para Paulo, pelo próprio Deus. Todos nós temos. Aquele que disser que não tem, então ele precisa começar a correr atrás de Deus, porque senão a salvação dele vai ficar bem afastada dele. Então Deus, com toda a misericórdia que lhe é peculiar, como todos nós que somos da igreja conhecemos e sabemos, ele disse para Saulo: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Você vê que Deus não pretendia exterminar Paulo, né? Ele não pretendia, ele não tinha a mínima intenção. Provavelmente, o que Deus deve ter entendido de Saulo e Paulo? Como Paulo, no começo do texto, nós falamos que ele tinha a ânsia de matar, ele tinha a fúria de perseguir, a fúria de andar atrás, dia e noite atrás de pessoas, do povo de Deus,
para matar, que Deus deve ter trabalhado da seguinte forma. Ele disse assim: se Saulo é tão obediente à lei dos homens que não serve para nada, a lei dos homens que não sabe nada, a lei dos homens que o bem deles, de cada um, é dado por mim, Deus, então Deus deve ter pensado assim: se ele é tão capaz e tão obediente para perseguir o meu povo, matar, decapitar, perseguir, amando de um homem como ele, imagine se eu conseguir. Se eu conseguir, não, porque Deus não imagina, Deus traz. Então Deus diz: imagine eu trazendo Saulo para o meu lado. Então ele vai trabalhar para mim, vai trabalhar no meu nome, vai santificar o meu nome, vai edificar o meu nome por toda a terra, porque o evangelho hoje não ficou restrito naquele tempo. O evangelho hoje é universal. As escrituras hoje, estamos todos correndo atrás. Provavelmente, hoje nós temos medo de não conseguir a tão sonhada salvação, né? Porque a gente fala de salvação como se fosse uma coisa comum para conseguir. Como fosse algo fácil de fazer. Como fosse algo fácil de construir. Mas não é. Os homens que iam no caminho com ele pararam atônicos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Então, o que nós entendemos mais uma vez aqui, que o único que estava preparado ali para receber esse tratamento tão especial, tão específico de Deus, era Paulo. Porque tinha outros homens com ele, mas só ele ouvia. Só ele ouvia e falava. Os homens, os demais homens, só ouviam o estrondo, mas não ouviam a voz de Deus. E não viam ninguém no caminho. Então Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-se pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Então nós podemos ver aqui a aflição que Paulo ficou, porque daí em diante ele era uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Porque só ele, exclusivamente ele,